Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, 20 de abril, estamos na quarta-feira da oitava da Páscoa e vamos meditar no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Acabamos de escutar o relato da aparição do ressuscitado aos discípulos de Emaús. Esses 2 discípulos que conheceram, conviveram com Jesus, testemunharam muitas coisas, mas a cruz, a realidade da morte, foi tão impactante que eles decidiram voltar para a vida velha, voltar para aquilo que viviam, voltar para um caminho de desesperança. Mas Jesus cruza o caminho deles. E ali, como que um pedagogo, como um mestre, explica as Escrituras e se manifesta com um sinal eucarístico. E aqueles discípulos, eles são ressuscitados, são renovados na sua fé. Queridos irmãos, amadas irmãs, esse tempo que estamos vivendo, esta a iniciativa, a intervenção de Deus na nossa caminhada. Talvez eu e você estamos com esses passos desses discípulos. Passos frustrados, pesados, passos de desânimo. A nossa caminhada, a nossa vida
está muitas das vezes sem qualquer expectativa. Mas o Senhor vive e Ele vem ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro, renova a nossa esperança através da Sua palavra e, de uma forma muito eloquente, parte o pão para nós. É interessante que esse relato dos discípulos de Emaús é como que foi uma missa. No início, Jesus explica a palavra e depois parte o pão na Eucaristia. Porque a celebração da Eucaristia, da missa, é esse banquete da ressurreição. Peçamos ao Senhor que nos renove, que Ele possa vir ao nosso encontro, que Ele possa fortalecer os nossos passos vacilantes, cansados, que possamos ser renovados na alegria, no ardor, que possamos estar com o nosso coração com uma vivacidade para também anunciar o Senhor, dizer que Ele vive e que Ele está no partir do pão. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.